No meu vídeo anterior, muitos de vocês comentaram que caíram no meu vídeo de paraquedas e não sabiam para que servia. Por isso peguei um cabo internet de 5 metros, mudei o servidor de local só para compor o cenário para explicar não só para que serve, mas também o porquê você precisa ter um e a quantidade de assinaturas que você pode economizar ao longo prazo e até mesmo ganhar dinheiro com desses. A primeira coisa para entender é que um servidor é só um computador. A palavra descreve a função e não o tipo específico de hardware. Obviamente que os servidores nos data centers se parecem com algo bem diferente disso aqui. Mas isso é porque eles são feitos para oferecer confiabilidade e redundância, mas isso ocorre porque eles atendem a centenas ou milhares de clientes, nós não. E é por isso que até mesmo um PC antigo, um Raspberry Pi em um case como esse aqui, pode funcionar como nosso servidor doméstico. Lembrando que estarei comentando sobre o Umbrel, que foi o sistema que eu instalei, mas muita gente comentou sobre o CasaOS, que é outro sistema que substitui terminal de comandos por uma interface amigável. Por isso vasculhei toda a biblioteca de aplicativos do CasaOS e vou colocar um ícone no canto sempre que o programa que eu estou falando também estiver disponível no CasaOS. Assim pode escolher qual melhor funciona para você. Então, sem mais delongas, assista o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Pi-hole, um bloqueador de anúncios para toda a sua rede, bloqueando anúncios e rastreadores de dispositivos como Smart TV e do celular de toda a sua família. Nextcloud, como uma cloud hospedada em casa que substitui serviços como Google Drive, iCloud e OneDrive e etc., te fazendo economizar com assinaturas e armazenando seus arquivos importantes em casa. O PhotoPrism, para armazenar, organizar fotos e vídeos pessoais de forma privada, ao invés de fazer o upload para a nuvem, além de se proteger contra vazamentos de fotos. VaultWarden, um gerenciador de senhas para criar passwords seguros e armazenar de forma criptografada todos os seus logins e senhas. Transmission, um cliente torrent para fazer download de arquivos 24/7. Plex ou Jellyfin, como uma alternativa ao serviço de streaming, te fazendo economizar muito a longo prazo, não pagando por filmes e séries ruins. Dá para baixar seus filmes manualmente via torrent, como já mencionado Transmission, e até mesmo automatizando os downloads usando radar para filmes, sonar para séries, lidar para músicas e o Jacket como um indexador de torrent. O problema de usar esse formato automatizado é que não encontrei indexadores grátis em português do Brasil, então se souberem como fazer isso, por favor deixe nos comentários. No momento eu baixo de forma manual. Muita gente perguntou no vídeo anterior se era possível acessar o servidor de forma remota. É para isso que eu estou aqui hoje, trouxe o computador aqui para fora, para mostrar que mesmo fora da minha rede interna, eu consigo acessar o servidor. No caso do Umbrel, existem duas maneiras. Uma delas é ativando o acesso remoto via rede Tor, o que vai gerar um link para o seu servidor do tipo Onion, o que vai permitir acessar de qualquer lugar do mundo através de um navegador Tor. E a outra forma, que é a que eu uso, é usando Tailscale, que vai criar uma VPN privada do tipo WarriGuard entre os seus dispositivos. No momento, o meu computador está conectado à rede móvel do meu celular, como dá pra ver aqui. Só que agora, ao invés de eu usar umbrel.local, como é normalmente na minha rede interna, eu tenho que usar o IP que é disponibilizado pelo Tailscale. Então agora eu estou com acesso total ao meu servidor, eu posso acessar o Nextcloud. Aqui tem o backup do meu canal do YouTube com todos os vídeos, os projetos. Deixa eu pegar qualquer vídeo desses aqui. Ah, é o vídeo do gato. Aquela cena que eu dou um tapa nele no vídeo. Isso aqui vai ser um pouco lento pra carregar porque o vídeo é muito pesado, ele tá em 4K e vai consumir todos os meus dados móveis, né? Mas, olha lá, pronto. Então agora já deu pra mostrar que dá pra acessar o Nextcloud. Outra coisa legal é o Jellyfin, que continua funcionando. Deixa eu colocar aqui a minha senha. Então eu consigo acessar toda a minha biblioteca de vídeos aqui, que por enquanto é só duas. É só o Clube da Luta Speed Race. Vou dar um play aqui no Clube da Luta. Então como pode ver, eu tô nesse momento assistindo o filme Clube da Luta através do meu servidor. Entre a decolagem e o pouso, passamos um tempo juntos. É tudo que temos.
Home Assistant, um aplicativo open source para automatização residencial, que é compatível com praticamente todos os dispositivos e que coloca sua privacidade e segurança em primeiro lugar, pois as suas câmeras de monitoramento não serão compartilhadas na internet e as coisas que você fala em casa não serão enviadas para os servidores externos para processar comandos de voz. Para quem é desenvolvedor, pode criar seu ambiente de desenvolvimento com o Code Server e acessar de qualquer computador da sua casa, sem a necessidade de instalar linguagens e dependências em cada um deles. Também é possível utilizar o Gaetia como um GitHub ou GitLab hospedado na sua casa para seus códigos. Lamana GPT. É possível com um clique instalar um chatbot offline tipo ChatGPT desenvolvido por Lamana 2, que as respostas serão processadas pelo seu servidor. Desde que surgiram os smartphones e a conveniência das coisas grátis, as pessoas passaram a interagir com a internet de forma mais passiva e não se preocupando em mandar toda a sua vida para a nuvem. Isso criou uma centralização de toda a internet na mão das chamadas Big Techs. E essas empresas têm um poder enorme sobre nós. Ela tem acesso a toda a sua vida, o que você comprou, gostos pessoais e a forma de você pensar. É exatamente por isso que você precisa de um servidor, para recuperar o controle dos seus dados. Matrix, um protocolo seguro e descentralizado para a comunicação. Assim você pode conectar um cliente como o Elements no seu servidor e fazer uma espécie de Telegram hospedado na sua casa. Nostr, um novo protocolo de código aberto simplificado para permitir a criação de redes sociais resistentes à censura pelo seu design. Você pode rodar um relay de Nostr e com isso fazer um backup de todos os seus posts, curtidas e comentários, assim fazendo o upload de tudo sempre que se conectar a um relay público. Dá para imitar a experiência do Twitter com o Amnesty para Android e o Damos para iOS ou o Instagram com o Iris. É possível rodar um nodo de Bitcoin, baixando toda a cópia da blockchain para o seu servidor. Assim você pode validar se os Bitcoins que tem em carteira são reais, conectando sua carteira ao seu nodo, ou então usando o seu nodo como relé de saída para transações, anonimizadas pela rede Tor, e possibilitando que rastreadores em nodos públicos rastrelem o seu IP à sua carteira. E também é possível rodar o nodo de Lightning, que é uma segunda camada da rede Bitcoin, que as transações são feitas por meio de canais de liquidez, como uma rede neural, o que possibilita transações mais rápidas e taxas menores do que R$1, pois as transações não são registradas na blockchain, somente durante a abertura e fechamento dos canais. E o mais legal é que você pode ganhar Bitcoin rodando um nodo de Lightning, porque sempre que uma transação passa pelo seu nodo, as taxas ficam com você. Tem gente fazendo muito dinheiro com desses. Chegamos ao fim. Isso são só o que eu achei mais legal, mas na loja do Umbrel está recheada de outros aplicativos com coisas igualmente interessantes, como um gerenciador financeiro para você acompanhar todos os seus ganhos e gastos mensais, ou instalar um LibreOffice e fazer sua própria suite Office, substituindo o Google Docs, por exemplo. Acho que depois de eu ter mostrado tanta coisa, deve estar se perguntando o porquê que eu não tenho um servidor ainda, não é? Se quiser saber como eu montei o meu, dá uma olhada nesse vídeo na esquerda. Muito obrigado a todos e fui!